Fala pessoal, sejam bem-vindos. Você que já participou dos projetos voluntários, seja novamente bem-vindo, e quem está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de ciências. Bem, nessa primeira aula nós vamos ter uma revisão de matérias que nós já vimos presencialmente. Isso é essencial para a gente poder dar continuidade no conteúdo e aprender coisas novas. Se você participou dos projetos voluntários, você já teve contato com esse conteúdo, mas agora eu tentei dar uma resumida e trazer de uma forma um pouquinho diferenciada, digamos assim. Os formulários que vocês vão responder, né, as atividades valendo pontuação e também a presença, também são diferentes do que vocês viram no projeto. Então, é necessário assistir essa videoaula e fazer os formulários. Para garantir que vocês estão realmente assistindo os vídeos, eu fiz o seguinte. No início agora do vídeo, no meio do vídeo e no final do vídeo, nós vamos ter uma frase. Na realidade, é uma frase só, onde em cada momento desse eu vou passar um pedaço dessa frase. Essa frase é a chave que vai abrir a atividade que vale presença e que vale nota para vocês. Então, fique atento, porque sempre no início, no meio e no fim, vai ter um pedaço, né, de uma frase. Ao final, quando você formar essa frase vai ser pedida para você lá no exercício, tá bom? O nosso primeiro pedaço, gente, da nossa frase, vou até pegar aqui a minha colinha, a primeira parte é Mendel foi. Então, a primeira parte da nossa frase é Mendel foi. Então, vamos lá para a nossa aula de revisão. Então, vamos à primeira parte da nossa revisão. No início dessa unidade, nós vimos que muitas vezes as pessoas elas buscam encontrar semelhanças entre pessoas de uma mesma família. Então, às vezes é uma neta que é muito parecida com a avó, uma filha que é muito parecida com o pai, ou um filho parecido com o pai, ou mãe e filha que são extremamente semelhantes, ou em alguns casos até mesmo a avó, filha e neta são muito semelhantes. Isso sempre gerou muita curiosidade, talvez você mesmo já se perguntou por que existem essas semelhanças entre pessoas da mesma família. E a resposta está nessa palavra que a gente já ouviu falar e vai ainda ouvir falar muitas vezes, que é a palavra hereditariedade. Todas as pessoas elas têm características que as diferenciam das outras, mas dentro de uma mesma família a gente vê que as características também são semelhantes. Essas características elas são transmitidas de pai para filhos, de progenitores para descendentes, como é outro nome aí que a gente pode chamar pais e filhos, né? Os pais progenitores e os filhos descendentes. Isso ocorre ao longo das gerações, então pai passa para filho, filho passa para o neto, neto para o bisneto e aí vai. Isso não acontece só na nossa espécie, tem outros exemplos aqui no nosso slide de outras espécies, e isso daí é o que a gente chama de hereditariedade, ou também pode ser chamado de herança biológica. A hereditariedade, pessoal, sempre gerou curiosidade no ser humano. Para vocês terem ideia, antes mesmo de Cristo, 350 anos antes de Cristo, Aristóteles, que foi um grande filósofo, pesquisador, ele já se interessava por esse tema. E ele concluiu que os fluidos do pai e da mãe se misturam para dar origem a um novo ser vivo, e daí provavelmente vêm as características que são passadas. Ele acreditava que o sêmen era o gerador da forma e o sangue menstrual era a substância que ia ser moldada. Hoje a gente sabe que não tem tanto a ver com sangue menstrual, e sim com o óvulo. Anos depois, entre 1600 e 1700, cientistas como Leeuwke e Louis Hem acabaram desenvolvendo um microscópio, que na época era um microscópio ainda muito rudimentar, muito limitado, mas nesse microscópio eles já puderam observar pela primeira vez o espermatozoide. Como esse microscópio ainda não tinha muita ampliação, eles achavam, né, que se conseguisse ampliar mais o espermatozoide, eles iam ver um pequeno ser humano ali, chamado de homúnculo. Eles acreditavam que esse espermatozoide, com esse homúnculo, quando entrava lá dentro do corpo da mulher, ele ia crescer e se desenvolver. Então, eles achavam que a principal parte vinha do espermatozoide, que era enviado pelo homem. Vários outros pesquisadores também se dedicaram, né, ao estudo da hereditariedade, como Charles Darwin, Francis Galton, William Kate Brooks, mas muitos desses cientistas acabaram indo para outras áreas e não tiveram tanto avanço dentro do assunto hereditariedade e genética. Quem teve muito avanço nesse tema hereditariedade foi Mendel, que inclusive é considerado o pai da genética. Ele trouxe grandes contribuições para a atual compreensão que a gente tem hoje da herança biológica da hereditariedade. Quem foi Mendel? Mendel ele foi um monge, né? Ele estudou na Universidade de Viena e ele se interessou, nesse período que ele estudou,
pelo estudo de hibridação, que é o cruzamento entre plantas que têm diferentes características para poder gerar novas variedades de plantas com características que às vezes podem ser proveitosas, né, às vezes na agricultura. Mendel ele não foi o primeiro a fazer esse tipo de estudo, né, já existiam outros cientistas que faziam esse estudo na época, mas a grande diferença de Mendel foi que ele conseguiu conduzir esses estudos de uma forma muito objetiva, muito organizada, muito coerente. Ele quantificou e interpretou os resultados dele utilizando até mesmo matemática, o que não era comum na época. Então Mendel ele acabou se diferenciando muito, porque ele era realmente muito organizado. Bem, os experimentos de Mendel foram feitos com ervilhas de cheiro, cujo nome científico é piso sativo, e ele fez isso porque elas tinham várias características que facilitavam o seu estudo. Elas eram de fácil cultivo, de crescimento rápido, então em pouco tempo ele tinha várias gerações. Ele poderia ter pais, filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí, em pouco tempo, porque a planta era de crescimento rápido. Elas apresentam variedades com características facilmente observáveis, tipo a cor é fácil de observar, a textura que é fácil de observar, e são bem diferentes. Então tem uma que a flor é branca, tem outra que a flor é púrpura, né, um rosa, então são bem diferentes e fáceis de observar. Produzem grande número de semente, o que facilitava também tanto a reprodução quanto a contagem desses dados, e também apresentam flores hermafroditas, ou seja, a flor tem a parte masculina e feminina na mesma flor. Quais características que Mendel observou nessas plantas de ervilha? Ele observou, gente, aí no decorrer de 7 anos, 30 mil plantas de ervilha. Ele cultivava elas numa estufa fechada para que não entrasse nenhum polinizador, nenhuma abelha, nenhuma borboleta. E com isso ele tinha um controle maior dos seus estudos. Ele observou essas 7 características aqui, ó. Forma da semente, se era lisa ou se era rugosa. Existia uma variedade que era lisa e outra que era rugosa. Cor da semente, se amarela ou verde. Forma da vagem, se lisa ou ondulada. Cor da vagem, se verde ou amarela. Cor da flor, se púrpura ou branca. Posição da flor, se ela vinha do meio do caule, que é chamada de axial, ou se ela era no final do caule, chamada de terminal. E o tamanho da planta, se ela era alta, com cerca de 2 metros, ou se ela era baixa, com cerca de meio metro. Agora, a nossa segunda parte da nossa frase, para poder abrir aí a atividade de vocês. A segunda parte da frase, gente, é um grande E. Então, vocês viram a primeira parte lá no início do vídeo, e agora a segunda parte é um grande E. Um grande E. Continuando, como que funcionavam os experimentos de Mendel? Bem, Mendel, para poder ter total controle, ele fazia o seguinte, aqui nesse exemplo, né, que é o exemplo que a gente mais vê aqui do experimento de Mendel, ele está cruzando uma planta de semente lisa com uma planta de semente rugosa. Para ele garantir que está tendo um cruzamento totalmente limpo ali, só do que ele quer, lembrando, ele fazia isso dentro de uma estufa fechada, não entravam abelhas, borboletas para poder interferir nisso, e ele ainda fazia o seguinte, ele pegava essa planta, essa flor, quando ela estava começando a se desenvolver, essa daqui serviria como mãe, e ele cortava a parte masculina, que são esses estames, são esses cabinhos aqui. Essa é a parte masculina, gente, porque ela produz o pólen, tá? E aí ele deixava só a parte feminina, que é essa parte aqui, onde aqui dentro formam os óvulos. Com isso, ele tinha certeza que ele ia conseguir pegar o pólen de uma planta e cruzar com o óvulo de outra sem ter nenhuma interferência. Então ele cortava inicialmente, quando a planta estava madura, ele tirava os pólens com um pincel, jogava esse pólen aqui dentro para poder fecundar esse óvulo dessa planta de cá. E aí, então, ele esperava se desenvolver a vagem, né, que é o fruto desse cruzamento, e no primeiro momento, algo muito curioso aconteceu, porque ele notou que ele estava cruzando uma planta de semente lisa com uma planta de semente rugosa. Porém, todas as filhas tinham a semente lisa. Então, parecia que a característica semente rugosa tinha desaparecido. Mas ele continuou os experimentos para comprovar se realmente a característica rugosa havia desaparecido. Ele deixou com que essas plantas crescessem e depois ele permitiu que ela se autofecundasse, ou seja, é como se ela cruzasse consigo mesmo. E aí ele de novo foi surpreendido, porque o resultado agora era que 75% das sementes, ou seja, a maioria das sementes, eram lisas. Como é que ele sabia que era 75%? Lembre-se que eu falei, ele era muito organizável, ele contava tudo, usava matemática, ele contou semente por semente. Ele viu então que 75% delas eram lisas e 25% delas eram rugosas, ou seja, elas tinham trazido aquela característica lá do avô, que tinha semente rugosa. Então a característica ela não tinha desaparecido aqui, nesse primeiro cruzamento. Ela só estava escondida. Com isso, Mendel supôs algumas coisas. Primeiramente, ele supôs que as características das plantas
são decorrentes, né, e depois isso daí pode ser levado para outros seres vivos também, são decorrentes da combinação de fatores. Tá? Hoje a gente sabe que esses fatores é o que a gente chama de genes, mas na época ele não sabia de DNA, de genética. Ele chamava então de fatores. Os fatores, ele compreendia que sempre estavam aos pares, então sempre era 2. Para cada característica, tinham 2 fatores. Os fatores são transmitidos de uma geração a outra, ou seja, os pais transferem esses fatores para os filhos. Há fatores que são dominantes, que ele representava por letra maiúscula, são aqueles fatores que prevalecem, e há fatores que são recessivos, que ele representava então por letras minúsculas. Os fatores, eles devem se separar na formação dos gametas, de modo que cada gameta possua apenas um dos fatores. Ou seja, quando a planta ia produzir os óvulos, por exemplo, né, ou em qualquer ser vivo que é uma fêmea vai produzir os óvulos, ela tem 2 fatores. Um desses fatores vai para um óvulo, o outro desse fator vai para outro óvulo. Então, cada óvulo só vai ter um dos fatores. A mesma coisa ocorre com o espermatozoide, ou no caso da planta, o pólen. Cada um deles só vai ter um fator, porque o objetivo é que esses 2 fatores se encontrem para gerar um novo ser vivo, um do óvulo e um do espermatozoide. E os fatores na planta híbrida não se misturam. O que isso quer dizer? Né? Eles estabelecem uma relação de dominância. Mendel notou que quando ele cruzou uma planta lisa com uma planta rugosa, não nasceu uma planta mais ou menos lisa, rugosa, tipo só ondulada. Não, a planta ou era lisa ou era rugosa. Então esses fatores, ou um domina e o outro, ou um ou o outro domina, né? Então um domina e o outro fica recessivo, um fica escondidinho. E aí esse quadro aqui representa esse segundo cruzamento, mas vamos ver melhor lá no experimento. Bem, gente, nesse experimento aqui, o que está sendo observado é a textura da semente. Existem 2 tipos de fatores. Existem o fator, né, A maiúsculo, que determina a semente lisa, ele é dominante, por isso letra maiúscula. E existe o fator A minúsculo, que determina a semente rugosa, ele é recessivo, por isso letra minúscula. E aí tem 3 combinações possíveis. Tem a combinação A maiúsculo, que é aquela planta, então, que tem a semente lisa e ela é pura para essa característica, todos os fatores dela são para a semente lisa, dominante. Existe a planta que é A minúsculo, e a semente dela é rugosa, porque os 2 fatores, né, eles dizem que a semente vai ser rugosa. E existe a planta que ela é A minúsculo, que ela tem a semente lisa, e ela é híbrida, ela é misturada, ela tem um de um, outro de outro. Por que a semente dela é lisa? Porque o A maiúsculo domina sobre o A minúsculo, ele é dominante. Então, se o A maiúsculo diz que a semente vai ser lisa, se ele é dominante, a característica dele é exatamente o que domina, tá? Então, ele pegou uma planta A maiúsculo, uma planta pura para a característica lisa, e cruzou com a planta A minúsculo, uma planta pura para a característica rugosa. Para a gente fazer esse cruzamento, a gente usa esse quadrinho aqui, onde aqui em cima a gente coloca os fatores do pai. São 2, né, mas cada um se separa, porque cada um desse aqui representa um pólen, no caso, porque a gente está falando de planta. Se fosse um ser humano, por exemplo, cada um ia representar um tipo de espermatozoide. E aqui embaixo a gente tem os fatores da mãe, então cada um representando um tipo de óvulo. A mãe, né, o pai primeiro, desculpa, é A minúsculo, a gente coloca aqui em cima A minúsculo, A minúsculo. A mãe é A maiúsculo, a gente coloca aqui do lado A maiúsculo, A maiúsculo. Agora bora fazer o cruzamento. Isso aqui é tipo batalha naval, então você cruza a coluna com a linha. Esse primeiro filho, então, A maiúsculo, A minúsculo. Lembrando que sempre o maiúsculo fica na frente, independente se veio do pai ou da mãe, tá? Segundo filho, também A maiúsculo, A minúsculo. Linha e coluna. Mesma coisa com o terceiro e quarto filho. Lembrando que cada quadradinho desse representa 25% de chance. Cada um deles, então, está representando, né? A gente pode ver que todos são iguais. Todos os filhos vão ser A maiúsculo, A minúsculo. Então, a gente pode dizer ó, que 100% dos filhos vão ter a semente o quê? Lisa. Só que elas vão ser híbridos, né? Então, todas essas sementinhas lisas que a gente viu aqui, ó, elas são A maiúsculo, A minúsculo. Então, o A maiúsculo, como ele dominou sobre o A minúsculo, todas as sementes foram lisas. Só que ele refez o cruzamento, né? Ele continuou o experimento e ele fez o cruzamento agora de uma planta dessa com ela própria. Então, de A maiúsculo, A minúsculo, com A maiúsculo, A minúsculo. E aí o resultado agora é diferente. Primeiro cruzamento, A maiúsculo, A maiúsculo. Segundo, A maiúsculo, A minúsculo. Terceiro, A maiúsculo, A minúsculo. E quarto e último, A minúsculo novamente. Aqui a gente nota que 25% é A maiúsculo, ou seja, lisa e pura. 50%, ó, porque esses 25 mais esses 25
são A maiúsculo, A minúsculo, ou seja, também tem a semente lisa, só que é misturada, só que é lisa também, né? Mesmo sendo híbrida, o que vai aparentar, o que vai aparecer é a semente lisa. E 25% apenas A minúsculo, A minúsculo. E isso, ó, consegue justamente chegar no resultado que ele conseguiu contar. 75% de sementes lisas, que são esses 3 quadrados aqui, e 25% de sementes rugosas. E essa foi a nossa revisão. A última parte da nossa frase é dedicado cientista, tá? Então, junta aí os 3 pedaços da frase para você poder abrir a nossa primeira atividade valendo nota e também valendo presença. Lembrando que essa semana ainda é de adequação, mas já é para a gente ir treinando, tá joia? Tchau, tchau e até a próxima.